Para nós é motivo de bastante alegria mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós brincávamos nesta tarde, tivemos um momento aqui abençoado, glória a Deus, onde partilhamos de bodas de ouro dos meus pais. Foi uma bênção de Deus. 50 anos de casado não é para qualquer um. E na sequência nós brincávamos, pastor André está escondido, pastor Adilson, ele sumiu, ele foi esconder lá em cima junto com o Cleison, e ele disse assim: hoje o Corinthians vai ganhar de 4-1 do São Paulo. Eu falei assim: pastor Adilson, se esse Corinthians ganhar, você não deixa pastor André nem passar perto do altar, porque se ele se levantar eu vou gritar: segurança! Aleluia, eu louvo a Deus, amados. Nós somos felizes porque Cristo habita em nós e nós desfrutamos desta bênção. Tivemos na sexta-feira ministrando em Cambuí, Minas Gerais, sobre o tema Vós sois a luz do mundo. E é dentro dessa esfera que eu quero partilhar convosco, baseado no Sermão do Monte, capítulo de número 5, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Eu quero estar partilhando com os irmãos nesta esfera, de entendermos um pouquinho, de colocarmos isso em prática e, enfim, desfrutarmos do melhor de Deus, em nome de Jesus. Todos encontraram, pode dizer amém? Amém. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares até o 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo do arqueiro, mas no velador, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Antes de você se assentar, dá um abraço aí no seu irmão, libera uma palavra de vitória para a vida dele, ministra a bênção do Senhor e podei-vos assentar em nome de Jesus. Aleluia! Engrandecido é o nome do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Aleluia! Podei-vos assentar e permaneçam na dispensação da graça. Quando eu pego a questão de luz no sentido figurado, eu começo a pensar exatamente sobre clareza, sobre claridade, sobre dissipar trevas. Quando eu começo a pensar na questão de luz no sentido figurado, eu penso em esclarecimento, em conhecimento público. Quando eu penso em luz no sentido figurado, eu penso exatamente tornar público, claro, aquilo que está obscuro. Quando nós olhamos para a história e quando o próprio Deus, Ele faz questão de colocar ordem no caos,
Quando você começa a ler Gênesis capítulo 1, diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, em algumas versões espairava, em outras desmovia sobre a face do abismo. E aí começa então exatamente a ordem no caos, quando Deus diz assim: ó, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E ele criou os luminares. Eu não vou me ater a isso, porque a questão é de nós realmente olharmos e entender essa questão de luz que Jesus Cristo quis trazer para nós dentro deste Sermão do Monte, entender exatamente desta forma. Quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo exatamente o povo de Deus que vivia no momento de caos. Israel, 400 anos sem ouvir Deus falar, sem a consulta lá do Urim e o Tumim no peitoral do sacerdote, sem profeta se levantar, sem nada, enfim, silêncio de Deus total. Isaías, após dar o norte para Israel, Isaías agora brada assim no capítulo 60: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Israel estava sem esperança. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou acender alguma coisa em mim se o momento é de caos? Eu quero te dizer que Deus te escolheu para brilhar. Nesta tarde aqui eu pude presenciar isso. Queridos, nós vivemos uma decadência social total e tremenda. E realmente um casal completar 50 anos juntos, onde eles podem dizer o que o suporte, a base é o amor. E não quer dizer que eles viveram mar de rosas, não. Eu digo que dos meus pais, desses 20 e tralalá, desses 50 anos, pelo menos a metade, eu pude partilhar com eles e realmente vi a mão do Todo-Poderoso trazendo a esfera desse ser luz, trazendo a claridade no obscuro, mostrando que uma família é possível quando a base é Jesus Cristo, brilhar no meio de densas trevas. Quando eu olho para essa esfera exatamente, e eu vejo a preocupação de Deus, queridos, e eu automaticamente dou asas à minha imaginação quando Deus usa essas duas metáforas para mostrar para os discípulos o que? Ei, eu quero que vocês permaneçam. Pastor Adilson foi feliz em mostrar aqui, escuta, teoria 10, mas a prática muda a esfera, muda o contexto. E quando Jesus Cristo usa estas metáforas dentro do Sermão do Monte, ele quer dizer o seguinte: eu escolhi vocês para darem continuidade acerca do reino de Deus na face da terra. E é as vossas vidas que vão falar. Queridos, é gostoso quando você olha para alguém. É fácil você conhecer um crente cheio de Deus. Ele não precisa andar com uma Bíblia na cabeça, ele não precisa andar no sapatinho, ele não precisa de forma alguma fazer nenhum movimento. Bastou ele abrir a boca, as suas palavras mostram exatamente quem ele é e como ele está acerca de Deus.
Quando Jesus Cristo fala assim, discípulos, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo, eu estou querendo que vocês mudar, ou melhor, dê sabor nesse mundo corrupto, nesse mundo enganoso, nesse mundo onde realmente a palavra de Deus tende a ser asfixiada. Mas eu estou chamando vocês, discípulos, para ser diferente e fazerem a diferença. Queridos, presta atenção. A implicância disso aqui não está de forma alguma nesse vós sois a luz do mundo. E eu quero trabalhar a princípio diante daquilo que o versículo 16 projeta para mim, o 5,16. Eu quero trabalhar a partir desse momento, fazer você pensar um pouquinho juntamente conosco o que é que Jesus Cristo quer que nós nos tornemos na face da terra. O que é que Ele diz aí? Assim resplandeça a vossa luz diante. Para quê? Às vezes nós exatamente trazemos esse contexto de que eu quero que todo mundo olhe para mim e veja como eu faço. Eu sou o cara. Principalmente se um ególatra resolve trazer, ou transliterar, ou traduzir, ou fazer a inversiva deste versículo, ele vai dizer, eu preciso brilhar mais que a irmã Edna, e as minhas obras são melhores do que as dela, eu preciso realmente ser melhor do que o Zé, e aquilo que eu faço é melhor do que aquilo que ele diz, do que ele faz. Queridos, preste atenção. Quando Jesus Cristo fala, eis, eu quero que você seja luz, para que as vossas obras, aquilo que você está fazendo, não é palavras, mas é atitude. Isso está na implicância do caráter do verdadeiro cristão. Você não precisa falar que você é crente para ninguém. O fato da sua vida dizer quem você é faz toda a diferença. E começa, o resplandecer da obra começa a partir da igreja. Escuta. Quando Hebreus escreve assim, nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, eu classifico isso em 3, já falei isso várias vezes e não vou cansar de dizer. Primeira classificação é o crente ímpio que está do seu lado. Quando você recebe algo de Deus, Deus fala, escuta, eu vou mudar a tua história. O crentinho fala assim, já ouvi isso, Zé. Deus falou comigo também, não faz tanto tempo. Quando Deus fala a respeito de alguém, alguma coisa, Ele trata com desdém. Muitas vezes Ele está do seu lado e Ele quer exatamente esperar, aguardar com que as coisas realmente se dissipam e que nada daquilo que Deus prometeu aconteça. Mas eu vim profetizar nesta noite em alto e bom som para esse crente ímpio que muitas vezes está do seu lado e não acredita que Deus é na sua vida. Deus te escolheu para brilhar e é como um farol, é como um luzeiro, é como um farol que realmente em meio às trevas dissipa. Deus te levanta para você ser e fazer a diferença. Escuta, segunda classificação é o mundo. Presta atenção. Se acontecer uma coisa com alguém lá no mundo, como é que o mundo olha? Abafa o caso. Não é assim? Basta acontecer com qualquer um, não importa. Se ele passou na igreja um dia, a mídia cai em cima. Pastor fulano de tal
Não era, o camarada era nada. Mas aí realmente, porque o evangelho precisa ser massacrado por aqueles que não entendem que Deus te escolheu para brilhar, então o pastor fulano de tal, o irmão, o pertencente da igreja tal fez isso ou fez aquilo outro, e enfim, a obra, aquilo que você fez, ela torna claro. Por último, primeiro o ímpio, que está do seu lado e não acredita no que Deus é capaz de fazer. Segundo, o mundo te aponta e diz: e aí? Cadê você? E em terceiro lugar vem o diabo e tenta apagar o pavio da sua vida que está fumegando. Eu vim profetizar nesta noite que a unção do Espírito de Deus paira sobre a sua vida, e Ele vai realmente assoprar um renovo na sua vida, e você vai acender. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder, não se pode colocar uma luz lá embaixo, não. Esta luz vem à tona, e quando ela vem à tona, todo mundo vê o que é que está acontecendo. Mas o que acontece nos dias atuais? E eu vou dizer a nível de igreja do Senhor. Minha pergunta é: como é que está a luz da sua vida? Como é que está a luz da sua vida? Está brilhando? Aleluia. O mundo olha para você e faz como Israel, quando Moisés desceu do Sinai, disseram para Moisés assim, disseram para os sacerdotes: cobre o rosto de Moisés porque ele está brilhando. O mundo olha para você e fala assim: verdadeiramente existe um sinal de Deus nesta vida, verdadeiramente este é um servo, é uma serva, é um filho de Deus, ele tem a marca de Cristo. Aleluia! Queridos, eu digo sempre, você não precisa ter um destaque para dizer que você é cristão. A unção do Espírito Santo te acende, e quando ele te acende, aleluia, ele se incumbe de mostrar quem você é. Ei, vamos lá. Como é que a minha luz se apaga? Primeira coisa, quando é que eu deixo a minha luz apagar? Quando eu tenho que pregar o evangelho. Não é com palavras, é com atitudes, e eu me nego a fazer isso. Aleluia, aleluia. Quando eu estou dentro da igreja e eu permito meu coração ser tomado de um câncer na alma, onde verdadeiramente isso contamina, isso dissemina o amor de Deus, isso impede o evangelho de prosperar. Porque como é que eu vou pregar o evangelho se eu não gosto do Zé? Não vou com a cara da Karina, não gosto de ver o João cantando. Esse menino pensa que é o quê? Que esse topete aí pra cima. Como é que eu vou falar de Deus se ele é meu irmão e pertence na mesma família, cujo pai é um, e nós pertencemos a esta família? Quando é que eu deixo a minha luz apagar? Quando é necessário falar e eu me omito, eu me calo. Quando é que eu deixo a minha luz apagar? Quando realmente eu entro com a multidão, eu faço parte de uma multidão onde a dúvida a respeito do evangelho é colocada, e eu acredito e ainda pilho essa dúvida no meio da multidão. Quando é que eu deixo a minha luz apagar? Quando eu preciso realmente ser diferente e eu me torno igual. Quando o versículo diz assim: resplandeça, deixa lá no 16, assim resplandeça Aleluia! Como
como é que eu deixo a minha luz acesa, ou mantenho ela acesa? Quando eu entendo que neste versículo, aleluia, Deus está dizendo assim, ó, eu quero que você entenda qual é a missão da igreja. Qual é a tua missão, igreja? Porque a igreja não é isso aqui não. Aleluia. Aleluia, preste atenção. Quando eu passo a entender que eu estou na face da terra com uma missão específica, a minha luz mantém acesa diante dos atos praticados pela palavra, eu desfruto disso e vivo na intensidade, e o Todo-Poderoso aparece através de mim. Escuta! Para você compreender isso, como é que eu mantenho a luz acesa? Você entende qual é a sua missão? Qual é a sua missão, Gi, na face da terra? Pregar a palavra. Se precisar, usar palavras. Qual é a sua missão, igreja, na face da terra? Vamos compreender como é que a nossa luz vai manter acesa. Israel novamente está agora pensando o seguinte, sem esperança, totalmente levado pelos vendavais. E agora Isaías, em meio ao caos, ele se levanta, projeta para mim Isaías 61 e deixa lá. Como é que a minha luz vai resplandecer? Como é que eu vou brilhar? Quando eu entendo a missão que Deus designou para a minha vida. Escuta, Isaías agora fala para Israel assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas. Missão da igreja, pregar boas novas. Eu quero perguntar para você, qual foi o último dia que você falou em atos, palavras e ações o Evangelho de Cristo Jesus, Evangelho que transforma? Qual foi o último dia que alguém olhou para você e disse assim, ó, escuta, olha isso, a madrugada ela falou de Jesus, glória a Deus, ficou lá esperando, oh meu Pai amado, aleluia. Quando foi a última vez que alguém olhou para você e falou assim, eu olho assim para a senhora, eu vejo que a senhora tem algo diferente, a senhora é crente? Aí você enche a boca assim, faz assim, ó, lavada e remida pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O que é isso? Mas não tem nenhum estandarte sobre a irmã Edna que mostra ela exatamente como ela é. Não tem um estandarte, mas tem a luz do Espírito Santo que se incumbe de dizer, ela pertence ao Todo-Poderoso e ela brilha. Aleluia, eu sinto graça de Deus aqui. Quando você tem, primeira coisa que eu preciso entender é que a minha luz, ela permanece acesa quando a minha intimidade com o Espírito Santo, ela faz a diferença. Quantos aqui permite o Espírito de Deus tomar conta da sua vida? Preste atenção, amados, eu falo, eu sou penteca genuíno, até o tutano. Mas você sabe como é que eu gosto de movimento? Quando o movimento começa de dentro para fora, quando a palavra surte efeito e nós nos prostramos diante do Todo-Poderoso, se arrependendo daquilo que realmente nós somos e dizendo, cumpra em mim a tua vontade, muda a minha história, me dá mais uma chance, faz de mim a tua vontade. Quando o Espírito Santo de Deus tem acesso à sua vida, ele começa a te levar a entender, escuta, o que é novo para você. O que é boas novas, igreja? O que é boas novas? Um evangelho de transformação. Um evangelho que não aponta mais o jumentinho entrando em Jerusalém,
aleluia, mas já aponta para a volta, porque Ele prometeu que voltaria. Um evangelho que não mostra mais a cruz ensanguentada, mas um evangelho que mostra a cruz vazia, e lá está a minha e a tua esperança. Um evangelho onde você olha para o túmulo e ele está vazio. Isso significa que é boas novas. Ele prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e te deu o direito de vencer. Eu fico prestando atenção aqui, graças a Deus que nós não temos esse costume, mas eu pertenci à igreja que dá trocentas oportunidades. Canto fulano, beltrano, ciclano, ai. Mas ainda chama, tem alguns ainda que falam assim: ô irmão fulano, vem cá dar uma palavra. Camarada levanta: eu não tenho nada para falar, mas para não ficar só...